Oi, eu tô falando com você que tá fazendo de tudo pra tentar perder peso, já fez regime, já fez exercícios e mesmo assim não perdeu uma grama na balança. Então entra aqui na minha academia, vamos conversar um pouco. Afinal, eu perdi 20 quilos em 4 meses. E aí, roqueiros e roqueiras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renan, do canal Pai Roqueiro. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre um assunto que realmente me pegou por alguns anos da minha vida, que é o peso. Então desde já eu peço compartilhe com seus amigos e até me siga no Instagram, que você consegue ver mais ou menos sobre o cronograma que eu estou trazendo para o canal, sobre os investimentos que eu estou fazendo, making off de vídeos, cover e muito mais. Então, vamos pro vídeo. Bom, para contextualizar vocês, assim, eu sempre tive um corpo meio sanfona. Então eu era uma criança gordinha, depois chegou na adolescência, deu uma espichada, então eu fiquei bem magro. Daí teve uma fase da minha vida que eu engordei um pouquinho mais, depois eu emagreci de novo. Então eu acabava nunca me preocupando muito com o peso. E assim, sempre acreditava que quando eu emagrecesse, eu ia chegar num ponto que eu ia começar a engordar de novo. Quando eu engordasse, ia chegar num ponto que eu ia começar a emagrecer de novo. Só que quando eu fiz 20 anos de idade, eu acabei me casando, tive minha primeira filha. Eu comecei a trabalhar assim, segunda a sexta, regrado, tudo mais. Acabei tendo uma sanção financeira. Também logo vou trazer outro vídeo falando sobre trabalho, sobre emprego, essas coisas. Mas comecei a comer mais junk food, tipo esses sanduíches aí, fast food. Comecei a comer mais fora, frequentar mais restaurantes e tudo mais. Sempre com aquela mentalidade, né? Eu tô engordando, uma hora eu emagreço, né? Até que... E eu também sempre gostei de praticar esporte. De vez em quando eu ia no Sesc, jogava um futebol, de vez em quando jogava um tênis. Sempre achei que ia emagrecer. Até que veio aquela época da pandemia que rolou uns tempo atrás, que tava tudo muito intenso, ninguém podia sair de casa, os comércios não funcionavam, os parques não estavam funcionando e tal. Teve muita ansiedade aqui em casa, já que a gente acabou comendo mais iFood ainda, comendo mais coisas, fazendo mais pedidos para comida de fora, que acabei engordando muito. Eu nunca tinha passado de 100 quilos. Nessa fase eu já tava com 110 e já tava subindo. Foi aí então que quando eu vi meu peso, de fato, eu comecei a correr atrás pela questão da saúde, né? Então o que eu decidi fazer? Já tava um tempinho de pandemia, já tava começando a acabar aquelas restrições e tal, e tinha aberto algumas academias de artes marciais. Então eu falei assim, vou fazer karatê. Eu ia todos os dias no karatê, de segunda a sexta, né? E além disso, eu passei no nutricionista e comecei a fazer dieta. Então eu fazia dieta regradinho. Na época, a Luana, ela preparava todas as minhas refeições, colocava em marmita. E como é que era essa dieta? Meu, eram umas paradas assim que eu realmente nunca fui de comer, nunca gostei, que é lentilha, grão de bico. Eu sempre gostei muito de arroz e feijão, né? Geralmente a mistura, assim, vamos dizer, a carne. Eu nem me ligava muito, mas eu gostava bastante de arroz e feijão, sempre fazer um pratão de arroz e feijão. E trocar isso daí por lentilha, grão de bico, realmente não estava me agradando, eu comia só por comer mesmo. Mas daí, quando chegava, entre aspas, o dia do lixo, né, acabava escorregando e muitas vezes nem voltava pra dieta. E o karatê também eu fazia todos os dias da semana, só que, assim, eu gosto muito de esporte de contato, né, então... E na época ainda não podia lutar, então as lutas eram mais sombra e tudo mais, acabou que eu achei um pouco chato e também não gostei, então, assim, não perdi nada de peso. E nessa época eu já estava passando 120 já. Até que eu decidi apelar para endócrino, ele me passou 2 remédios, para você ter uma ideia. Eu tomando esses 2 remédios, eu comecei a surtar, de fato, porque eram remédios que estavam na categoria de antidepressivo e tudo mais. Eu comecei a surtar, começou a gerar muita briga aqui em casa, que eu comecei a ficar muito irritado. E mesmo assim também não perdia uma grama, então foi um inferno. Até que eu decidi chutar o balde, depois de uma discussão que eu tive com a minha esposa, muito feia. Eu decidi chutar o balde, parei de tomar os remédios, eu nunca mais tomei esses remédios na minha vida. E falei assim, quer saber? Vou comer aquilo que eu quero, não vou me regrar pra alimentação.
cansei. Já vi que eu não vou perder peso, então que dane-se. Depois de um tempo, as coisas começaram a funcionar normal de novo aqui em São Paulo. E eu sempre gostei muito de futebol americano. E eu vi que no Facebook tinha um time jogando aqui em São Paulo e ia fazer seletiva. E eu decidi entrar pra jogar. Nos treinos de futebol americano, eu comecei a ficar puto comigo mesmo, porque eu percebi que eu não conseguia dar uma volta inteira no campo. E eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, eu vendo ali pessoas até com maior peso que eu, pessoas que parecem ser maiores que eu, e mesmo assim eles conseguiam dar várias voltas assim no campo. Assim, eu sei que isso daí é preparo, tudo, mas isso, assim, mexeu com o ego, sabe? Então, daí eu decidi realmente fazer alguma coisa. E qual foi meu plano? Eu cheguei aí pro meu treinador e falei assim, olha, eu vou dar uma parada por cerca de uns 3, 4 meses, vou me dedicar na academia, vou voltar no nutricionista e vou emagrecer do jeito certo. Quando eu emagrecer e tiver estrutura para poder ser um a mais no time, eu volto. E foi aí que começou realmente o processo de emagrecimento. Qual foi a primeira etapa? Eu comecei a pesquisar sobre emagrecimento mesmo. Eu comecei a ver o que nutricionistas recomendavam, o que dava resultado, o que tinha dado. Não cheguei a comprar curso de emagrecimento, essas coisas. Mas comecei a consumir conteúdo de pessoas que eram ligadas a essa área do corpo, essa área mais bodybuilder e tal, né? Então, a primeira dica que eu vi era coma de 3 em 3 horas regrado. Então, o que eu fiz? Eu não tinha guia da nutricionista ainda, então eu peguei a receita que ela tinha passado anterior, no ano passado, peguei essa receita, vi o que tinha lá nas principais alimentações de 3 em 3 horas. Falei pra minha esposa, olha, eu não sei fazer nada e eu também não gosto desses trem aqui. O que a gente pode comer? O que eu posso fazer pra comer? No café da manhã, você vai pegar um wrap e vai passar requeijão e você vai tomar um copo de café com leite sem açúcar. Na época eu ainda não tomava café sem açúcar. Eu falei assim, beleza. 3 horas depois, meu café era às 9. 3 horas depois, meio-dia. O que eu vou comer no meio-dia? No meio-dia aqui tá escrito lanche da manhã. Então você vai comer uma fruta. Beleza. Então comecei a comprar fruta. Almoço, 3 horas da tarde. Então o que eu comia no almoço? Eu comia apenas 2 bifes e metade do prato com salada, e a salada só temperando com azeite, vinagre e sal, sem molho de salada, sem nada. 3 horas depois eu comia um Danone com aveia. 3 horas depois era a janta, eu comia exatamente o mesmo que o almoço. E se eu sentisse fome, 3 horas depois era a ceia, que eu fritava 2 ovos, comia. Essa era a dieta que eu tinha feito. Então, de 3 em 3 horas eu tinha uma refeição. Coloquei alarme no meu celular para todos os horários, para eu comer certo. Deixei avisado na empresa que as minhas refeições, por exemplo, horário de almoço, seria tipo 2h30 até as 3h30. Mas durante esse meio tempo, como eu tô em casa, pegava um lanchinho para comer. E para dar um pouco sobre o resultado dessa alimentação, acabou que eu acabei gostando muito de alface, eu acabei gostando muito de tomate, acabei gostando muito de salada em geral. E eu sempre gostei muito de carne, então comer salada e carne para mim se tornou algo novo que eu acabei gostando bem mais até do que arroz e feijão. Tanto que hoje eu ligo muito mais se tem salada do que se tem arroz e feijão. Então acho que a dica que a gente pode tirar na questão da alimentação é: experimente gostar de coisas novas, dê oportunidade para coisas novas que às vezes você pode gostar muito mais. E procure uma nutricionista
E seja sincero para a nutricionista, veja com ela, fale, olha, eu não gosto de tal coisa, podemos substituir por outra? Ah, mas isso daqui eu não sei fazer. Gente, eu não sei fazer nada na cozinha. Se vocês virem a dieta que eu falei, é tudo básico, tudo simples, porque eu não sei fazer nada na cozinha. Porém, eu sei fazer aquilo que vai me alimentar certo. Então, peça para sua nutricionista uma receita que você saiba fazer de fato e uma receita que de fato você vai gostar. Se tivesse lentilha na minha dieta, eu estaria odiando a minha dieta. Como não tem, eu tô adorando. Então, se permita a coisas novas na dieta. Certo, além da dieta, então, eu procurei uma academia. Eu cheguei no meu personal trainer, né? E falei desse jeito: olha, eu quero emagrecer para voltar a jogar futebol americano e quero fortalecer. Eu quero realmente poder dar mais voltas no campo e não ficar cansado. Era isso que machucava meu ego. Então eu falei pra ele exatamente. Ele entendeu e decidiu montar um treino. Ele falou assim: olha, eu não manjo tanto de futebol americano. O que você faz no futebol americano? E eu falei exatamente aquilo que eu fazia na minha posição que eu tava jogando. E ele montou um treino exatamente focado nisso. Eu dava uma volta na esteira de cerca de 20 minutos, correndo. Ah, no começo correr tava difícil, então eu caminhava rápido, mas aguentava os 20 minutos. Uma coisa que eu sempre fiquei muito bolado com a academia é que eu não tinha com quem deixar as crianças aqui. Eu e minha esposa, a gente é um pouco limitado aqui em São Paulo na questão de com quem deixar as crianças. Então muitas vezes a gente não tem com quem deixar. Então eu tinha que ir na academia na hora da creche. Só que a hora da creche é o horário comercial, a hora que eu tinha que trabalhar. Então muitas vezes eu ia pra academia quando eu não tinha exatamente nada pra fazer. Só que ia com o celular no bolso, então eu ficava com a mente mais no trabalho do que na academia. Então realmente era desanimador. Só que qual foi minha ideia? Achar uma academia que eu pudesse deixar as crianças para eu poder treinar enquanto as crianças fiquem lá. E além disso, fazer academia com alguém que goste. Eu chamei minha esposa para ir para academia, né? Ela falou a meta dela pro instrutor, ela tem o treino dela e o nosso instrutor, que é o mesmo instrutor, ele fez um treino que casa perfeitamente os dois nos mesmos aparelhos. Então, assim, você ter alguém que tá indo com você, te apoiando, você tá tranquilo, porque você não tá fazendo isso em horário que você devia estar trabalhando, e você tá tranquilo que suas filhas estão num lugar seguro, eu podia focar totalmente no treino e acabou sendo algo gostoso pra mim. Eu adoro ir pra academia, só não tô indo porque eu ainda tô pós-operado, mas eu não vejo a hora de voltar pra academia, porque virou algo prazeroso pra mim. E por último, e eu digo que pode ser até o mais importante na questão de perder peso, é a água. Pessoal, muitas vezes que a gente tá com fome, na verdade a gente não tá com fome, a gente tá com sede e o corpo não sabe avisar. Então, o segredo que eu adotei aqui é beber água o dia inteiro. Ah, mas eu esqueço de ir beber água. O que eu faço? Pega uma garrafa grande e deixa do seu lado. E não sossegue até ela estiver vazia. Deixe ela na sua frente. É importante que ela esteja sempre cheia, porque aí você vai querer beber água. Pessoal, eu tô tomando muita água no dia. Eu acho que eu tomo umas 3 garrafas de 1,5 litro durante o meu dia. O tempo todo bebendo água. Se eu vou sair de casa, levo garrafinha no carro para ir tomando durante o percurso. Se eu tô aqui no escritório, deixo a garrafa de água na minha frente. Se eu tô fazendo alguma coisa e eu não levei garrafa de água, eu compro a água fora. É muito importante a água. Até se você tiver num churrasco e você tá, sei lá, bebendo cerveja, alterna com água. Água é o mais importante. E eu percebi que depois que eu comecei a fazer essa trindade, né, que vamos dizer assim, que é academia, reeducação alimentar e água,
Cara, eu comecei a perder cerca de 3 quilos por semana. Então, vamos assim para as considerações. Eu comecei isso daí em setembro de 2022. Eu comecei com 130 quilos redondo. E hoje é fevereiro de 2023 e eu tô com 110 quilos abaixando todos os dias. Assim, emagrecer não é fácil, emagrecer é chato, emagrecer é difícil. Só que qual que é a conclusão que eu tirei? Você tem que tornar o ato de emagrecer um ato prazeroso. Eu acabei gostando da minha alimentação, eu acabei gostando de fazer academia, eu acabei gostando desse novo estilo de vida. Então, eu acho que o mais importante que para você que quer emagrecer é se permitir a gostar de coisas novas, a gostar de novos hábitos. Eu acho que é o mais importante, que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz bem feito. Eu tive um ótimo resultado com o emagrecimento. Por quê? Porque eu aprendi a gostar. E sobre dia do lixo ou sobre comer fora da dieta, assim, eu particularmente não gosto de ser aquele cara chato que no meio do rolê vai querer levar marmita. Então, geralmente eu tento sair no horário que eu acabo de comer, porque eu sei que eu só tenho que comer 3 horas depois, então 3 horas é um range muito alto e dá pra fazer. Se bater o horário, eu tô na rua, eu vejo de comer alguma coisa, tipo, o que der. Agora, se eu tô com meus amigos, por exemplo, e eles querem comer algo diferente, eu não vou ser aquele cara chato de não comer. Eu só vou procurar no cardápio algo que bata com o meu objetivo, com a minha dieta, e algo também que todo mundo coma, caso a gente for rachar alguma coisa. Mas também, uma vez ou outra, se você ceder uma pizza, um torresmo, não vai fazer diferença, a não ser que isso vire hábito, entendeu? Você pode comer, tudo é permitido. E se você fizer da maneira certa, da maneira que aconteceu comigo, assim, não que a maneira que aconteceu comigo seja a mais certa, mas se você fizer de uma maneira que funcione, você vai ver que, de fato, você vai começar a comer bem menos. Você vai começar a comer bem menos por você mesmo. Pessoal, ontem eu fui pro shopping, bateu no horário que eu tinha que comer, eu me satisfiz do almoço com um temaki e um combinado com 5 sashimis. Só isso. Isso tentou. Porque se a gente come de 3 em 3 horas, a gente nunca sente fome. Nunca sente fome. Lembrando que esse vídeo, ele não exime a pessoa de procurar um profissional para ajudar. Eu falei para vocês, eu procurei nutricionista, eu procurei educador físico, entendeu? Eu procurei vídeos para me informar. Então, eu acho que o mais importante para esse assunto é buscar o conhecimento certo com as pessoas aptas a te ajudar. Eu espero ter te ajudado também nesse vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like. Deixa nos comentários qual que é a sua fase atual. O que você está passando sobre perder peso. Atualmente eu tô com 110, como eu falei para vocês. Eu quero chegar ao 100. E depois que eu chegar ao 100, eu vou voltar pro futebol americano. Então, é isso, pessoal. Obrigado por você que assistiu até aqui. E até a próxima.